Se ainda não te inscreveste no canal, faz isso agora, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários. O que se está a passar no FC Porto nos últimos dias é algo que poucos poderiam imaginar. Fontes internas, que preferem manter o anonimato, revelaram movimentos e decisões dentro do clube que podem redefinir completamente a temporada e o futuro próximo da equipa. E, ao que tudo indica, a calma que se respira no Dragão é apenas aparente. Há sinais, gestos e conversas captadas nos bastidores que sugerem mudanças que podem deixar qualquer adepto chocado. Mas antes de avançarmos, é preciso perceber que estamos a falar de informações exclusivas, recolhidas junto de quem tem acesso direto às decisões do plantel, da direção e até do treinador Francesco Farioli. E se pensas que conheces o FC Porto atual, prepara-te para olhar para dentro de um mundo cheio de segredos que só agora começam a emergir. Comecemos pela situação do avançado Luuk de Jong. A notícia da sua lesão no joelho esquerdo, aparentemente uma entorse com lesão do ligamento lateral interno, não é apenas mais uma ocorrência clínica. Fontes do clube garantem que a gravidade do problema pode ser mais profunda do que o comunicado oficial sugere. Já havia rumores de que a relação do neerlandês com a equipa técnica não era das mais fluídas. A sua saída de maca no jogo com o Lourosa e a iminente paragem de pelo menos um mês colocam o FC Porto numa encruzilhada. A equipa pode ser forçada a alterar o seu esquema tático e a pressão sobre Farioli aumenta de forma exponencial. É crucial perceber que De Jong não é apenas mais um jogador lesionado. A sua ausência impacta decisões estratégicas que já estavam a ser ponderadas para os próximos desafios da Liga e das competições europeias. William Gomes também se junta à lista de baixas significativas, mas a situação do brasileiro parece menos alarmante que a do seu colega. Ainda assim, cada peça do puzzle é essencial e a multiplicidade de lesões, incluindo Alberto Costa e Martim Fernandes, obriga o FC Porto a olhar para dentro com urgência. E não é apenas o plantel a sofrer. A direção de André Vilas-Boas enfrenta pressão adicional. Cada escolha, cada substituição e cada contratação recente é agora analisada ao detalhe por adeptos cada vez mais exigentes. Falemos agora de Fábio Cardoso. A saída oficial para o Sevilha após 3 temporadas de dedicação ao clube é um caso emblemático, mas as revelações internas sugerem que a sua partida pode ter sido mais estratégica do que muitos imaginam. Mantendo 25% dos direitos económicos, o FC Porto garante uma posição de influência em qualquer futuro negócio, mas será que houve mais do que isso? Fontes próximas da direção revelam que algumas decisões de Cardoso nos últimos meses, inclusive nos treinos e na relação com companheiros, foram alvo de observação constante, como se a administração estivesse a preparar o terreno para algo maior. A mensagem emotiva do jogador nas redes sociais, falando em anos inesquecíveis e em guardar o clube no coração, parece genuína, mas também levanta questões. Será que a sua saída terá sido tão consensual como se apresenta oficialmente, ou haverá camadas de tensão e estratégia que não chegam ao público? Não podemos ignorar as movimentações recentes de Marko Grujic, outro nome que encerra mistérios e expectativas. A sua rescisão e transferência para o AEK a Atenas abrem espaço para a entrada de reforços estratégicos que, segundo rumores internos, estão em negociação silenciosa. E aqui está o ponto que prende qualquer adepto do FC Porto. Há conversas sobre jogadores em análise que podem mudar o perfil competitivo da equipa, mexendo diretamente com a hierarquia e as posições-chave do plantel. Estes movimentos, embora ainda não confirmados publicamente, foram captados por fontes próximas do Dragão, garantindo que qualquer decisão poderá ser divulgada de forma súbita e impactante, possivelmente antes dos adeptos se habituarem às baixas recentes. Dentro do balneário, a dinâmica também tem sido alvo de observação. Alguns jogadores estariam a questionar decisões táticas, outros são vistos como pontos de estabilidade e há aqueles cujas atitudes são consideradas determinantes para o moral coletivo. Tudo isto criou uma tensão que dificilmente se percebe do lado de fora, mas que é vital para quem deseja compreender a realidade do FC Porto hoje. A forma como Francesco Farioli lida com estas pressões internas será decisiva. As próximas semanas podem revelar se o treinador consegue consolidar a autoridade ou se surgirão fissuras que afetarão o desempenho da equipa em campo. E se pensas que a situação se limita apenas a jogadores lesionados e saídas estratégicas, pensa de novo.
Há rumores de que a direção está a estudar alterações mais profundas, incluindo reforços que não foram tornados públicos, ajustes nos contratos dos jogadores e até movimentações que podem surpreender os rivais diretos. O Dragão pode estar a preparar-se para um movimento ousado, mas de forma muito discreta, garantindo vantagem competitiva sem alertar o mercado. Esta é uma oportunidade única de olhar para o FC Porto de forma transparente, quase sem filtros, e perceber que nem tudo o que se vê nos comunicados oficiais traduz a realidade dos bastidores. Entre lesões inesperadas, saídas estratégicas, negociações discretas e tensões internas, cada decisão tomada hoje poderá alterar radicalmente o futuro da equipa. A forma como estas peças se encaixam, como cada jogador reage e como a direção atua, será determinante para o sucesso ou fracasso da temporada. E se pensas que a situação se limita apenas a jogadores lesionados e saídas estratégicas, pensa de novo. Há rumores de que a direção está a estudar alterações mais profundas, incluindo reforços que não foram tornados públicos, ajustes nos contratos dos jogadores e até movimentações que podem surpreender os rivais diretos. O Dragão pode estar a preparar-se para um movimento ousado, mas de forma muito discreta, garantindo vantagem competitiva sem alertar o mercado. Esta é uma oportunidade única de olhar para o FC Porto de forma transparente, quase sem filtros, e perceber que nem tudo o que se vê nos comunicados oficiais traduz a realidade dos bastidores. Entre lesões inesperadas, saídas estratégicas, negociações discretas e tensões internas, cada decisão tomada hoje poderá alterar radicalmente o futuro da equipa. A forma como estas peças se encaixam, como cada jogador reage e como a direção atua, será determinante para o sucesso ou o fracasso da temporada. E o que torna esta situação ainda mais fascinante é a imprevisibilidade. Cada notícia oficial pode ser apenas a ponta de um processo maior. Cada comunicado médico, cada declaração de adepto ou jornalista pode esconder estratégias complexas, decisões financeiras e motivações pessoais que influenciam diretamente o percurso do clube. E é exatamente por isso que os próximos dias serão decisivos. A interpretação de todos os vertentes será uma constante em todos os cenas do futebol. Se ainda não te inscreveste no canal, faz isso agora, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários. Não percas a oportunidade de ser o primeiro a descobrir todos os detalhes exclusivos sobre o FC Porto. Este é o tipo de investigação que pode mudar a forma como vês o clube, porque aqui não existem filtros, apenas informação apurada e relatos de quem está dentro da realidade do Dragão. E uma coisa é certa: os próximos dias prometem reviravoltas que nenhum adepto pode ignorar.